Eu vou dizer algumas poucas palavras, porque, como todos imaginavam, a circunstância do Brasil está se agravando. E me permita, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, recordar que, em meio à tensão de 1964, o presidente do Senado Federal, Auro de Moura Andrade, chamou ao Congresso Nacional o então comandante das Forças Armadas e perguntou ao comandante das Forças Armadas se ele conhecia este livrinho, a Constituição. Ele disse: "O senhor conhece esse livrinho, comandante?" O comandante olhou: "Livrinho não, é a Constituição." "O senhor conhece o artigo 142 da Constituição?" Aí o comandante disse assim: "Eu não conheço." Ele abriu a Constituição, e leu o artigo 142. Que me permitam fazer uma rápida leitura aqui, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores. Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E uma lei complementar regulamenta este comando da Constituição Federal. Eu estou dizendo isso para dizer que é constitucional chamar as Forças Armadas, senador Romero, mas beira a insensatez fazer isso no momento em que o país pega fogo. Beira a irresponsabilidade. E fazer isso de forma dissimulada, dizer que foi a pedido do presidente da Câmara dos Deputados, que recusou o papel do Auro de Moura Andrade. Nós estamos aprendendo e não conseguimos, desde Montesquieu, que a democracia tem pesos e contrapesos. E ela precisa ser exercitada e liderada por quem conhece essa correlação, por quem a cada momento faz o diagnóstico, interpreta qual é a saída e constrói um equilíbrio entre as forças vivas da sociedade e os poderes da República. Fazer isso dissimuladamente e atribuir a responsabilidade ao presidente da Câmara dos Deputados é um horror. Se esse governo não se sustenta, é verdade ou não é, não serão as Forças Armadas que vão sustentar esse governo. E não dá, e eu dizia ontem, senhor presidente, me permita em poucas palavras lembrar, e não dá para passar para o país a ideia de que o governo de Michel Temer vai dar certo por causa do Legislativo. Seria muita pretensão dizer isso. O que vai dar errado porque o Legislativo não quer colaborar. O governo Michel Temer vai dar certo ou vai dar errado pelos seus atos, pelos seus gestos, pelos seus encaminhamentos, e não por causa do Legislativo. Então, trazer ontem, inesperadamente, sem combinar com ninguém, o parecer cujo relator havia anunciado que só traria depois da solução da crise, para ser empurrado goela abaixo da nação, o povo com a percepção de que reforma trabalhista, reforma previdenciária, terceirização geral, inclusive da atividade fim, é uma coisa só e é algo que está sendo produzido para ferrá-lo. É
É evidente, senhor presidente, por mais que não queiramos, o peso e o contrapeso do Montesquieu nos obrigava a interpretar isso. Na hora que você impõe uma circunstância cuja correlação da sociedade não aguenta mais, o que é que a população vai fazer? Vai reagir. Vai reagir, e reagiu. E reagirá muito mais nesse período para o qual o presidente da República está chamando o Exército. Eu entendo que o Congresso Nacional e esta Casa também tem uma responsabilidade muito grande. A imprensa, senhor presidente e senhores senadores, que por força da tecnologia faz um noticiário muito apressado, estampou nas manchetes que eu tinha pedido a renúncia do presidente da República. Eu nunca pedi renúncia do presidente da República. Eu pedi que o presidente da República compreenda o seu papel e construa uma solução para o Brasil. Esta solução está sendo cobrada à política há 3 anos. Há 3 anos. E a política não consegue entregá-la como uma solução institucional. Ninguém vai segurar ninguém. Ninguém vai segurar ninguém. Mas um governo com essa rejeição não pode pretender que vai transferir o seu problema para o Congresso Nacional, que vai impor uma reforma que a sociedade acha que é demais, é exagerada. O Brasil precisa de reformas. Santiago Dantas já dizia que o parlamento se faz para atualizar as leis. O ideal era que as leis não precisassem ser atualizadas, elas envelhecessem com o tempo, mas não é assim. De quando em quando nós temos que atualizar as leis. Temos que atualizar as leis. Então nós temos que fazer essas reformas. Todas essas reformas que estão aí, mas numa outra perspectiva, não na perspectiva de ferrar o trabalhador. Nós temos que mudar o sistema tributário, nós temos que taxar o capital, nós temos que definir regras e regulamentações que ainda precisam ser definidas, mas não pode se fazer assim goela abaixo. E o PMDB, presidente Romero Jucá, o PMDB não é um departamento do Executivo, o PMDB não é um subproduto do governo, o PMDB é um partido político. Coincidentemente tem lá na presidência da República um filiado do PMDB, mas isso não significa dizer que o PMDB vai aceitar sem discutir toda a imposição do Palácio do Planalto. A votação que referem para dizer do meu isolamento na bancada, ela foi de 3-2, refletindo a correlação. 3 senadores votaram contra a reforma, a favor da reforma, a favor do requerimento. E 2 senadores votaram contra a reforma e contra o requerimento. É essa a correlação existente na nossa bancada. O presidente Temer, ele outro dia destituiu a senadora Rose de Freitas, não da liderança do PMDB. Ele destituiu a senadora Rose da liderança do governo. E ele pode fazê-lo quantas vezes quiser, quantas vezes desejar. Mas com o PMDB, não. Qualquer coisa com o PMDB tem que ser discutido na bancada. Eu hoje iria novamente, como fui na semana anterior, com a bancada conversar com o presidente. E ia fazer as mesmas advertências que fiz em todas as conversas com o presidente da República. Ia dizer, novamente, lembrar que na desmobilização do Carnaval, quando nós voltamos para Brasília, nos deparamos com o seguinte quadro: Osmar Serraglio, ministro da Justiça, e a remontagem da correlação do Centrão na Câmara dos Deputados. Eu até reclamei do presidente da Câmara,
Rodrigo Maia, disse assim: Rodrigo, você acabou de derrotar essa gente e agora recompõe para ajudar o governo? Mas ele também não entendia a circunstância nem a gravidade do momento, estava um pouco aquém do Mazzilli naquele momento de 64. Estava um pouco aquém, porque ele fez exatamente o que o governo queria que ele fizesse. E eu disse ao presidente da República, e depois falei para o seu entorno, disse: olha, presidente da República, Michel, você pode receber o deputado Marum em qualquer circunstância. Estou dizendo isso com a responsabilidade de quem se preocupa com a instituição que você representa hoje. Estou dizendo isso com a responsabilidade de quem, como seu amigo, entende que precisa lhe proteger e proteger a cadeira que você está sentado agora. Você pode receber o deputado Marum em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Pode botar o Marum como presidente da Comissão da Previdência, pode botar o Marum, não pude fazer isso, para fazer a sua defesa na Ordem dos Advogados do Brasil. A única coisa, presidente, que você não pode fazer é receber o Marum como enviado de Curitiba para nomear o ministro da Justiça. Isso não vai para lugar nenhum, Isso não vai para lugar nenhum, porque é inadmissível, senhor presidente, senhores senadores, que um governo chantageado publicamente, que não tem noção do que significa que pode ou não pode fazer, continue a ser pautado por um presidiário, inclusive na nomeação de um ministro da Justiça. Isso não pode acontecer. E nós, fala o bom senso, precisamos construir caminhos, saídas. Eu não sei se a renúncia do presidente é solução. Nunca defendi renúncia. Renúncia é um gesto unilateral. É ele que tem que decidir o que é que vai fazer, mas cabe ao Congresso Nacional uma participação responsável, criteriosa na construção de uma solução para o Brasil. É isto que há 3 anos está sendo cobrado de todos nós. E se nós não tivermos condições para entregar essa saída, essa solução, aí com Auro de Moura Andrade, com Mazzilli, com o comandante, seja com quem for, eles vão, no esgarçamento da crise, recorrer aos mecanismos que nós aprovamos na nossa Constituição. E o Brasil não pode ficar entregue a essa irresponsabilidade, a essa insensatez. E esse Congresso Nacional não pode ser cúmplice. O Congresso não tem nada a ver com isso. Nós temos aqui, nos limites da Constituição, com responsabilidade, defender os objetivos permanentes do nosso país.